Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cujas correntes, além da cidade de Deus, o santuário das morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a Tua palavra foi lida, Deus, mas nós queremos, ó Deus, sentir a presença do Senhor. Nós queremos sair daqui, ó Deus, cheio do Teu Santo Espírito. Nós não queremos sair do jeito que entramos, ó Pai, mas nós queremos saborear esta palavra. E assim, ó Deus, eu peço por todos aqueles que estão em casa também, ó Deus, em o nome de Jesus, vai de encontro esta pessoa que precisa tanto desse alimento, desta palavra, que precisa, ó Deus, entender que o único refúgio é o Senhor. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui para apresentar essas pessoas que ainda não têm o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estamos aqui hoje, ó Pai, para apresentá-lo ao Senhor, a essas pessoas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Como é gostoso poder ter uma pessoa a ponto de você olhar e falar assim: eu posso contar com essa pessoa. Talvez nas horas mais difíceis da nossa vida, você olha para um amigo ou para um vizinho, você sempre fala: eu vou na casa de fulano porque ele pode me socorrer. Você vai já tendo certeza que ele vai estender a mão. Não é gostoso, irmão? Você vive e parece melhor, mesmo que você está passando por um problema tão difícil, mas você vai bater na porta do vizinho e ele vai te socorrer. Ele vai estender a mão. É tão gostoso, irmãos. E é muito bom também, né, quando você pode também oferecer essa ajuda às pessoas, quando elas vêm até você, você está pronto para ajudar. Então, quando eu olho para essa palavra, quando eu vejo, então, esse salmista, na verdade aqui tem 3 salmos, né? Você pega o 46, 47 e 48, ele vai falar esse cântico, esse louvor, de agradecimento pelo livramento que Deus deu a eles. O inimigo estava atacando. Então esses 3 salmos vai falar desse livramento. O inimigo atacou, então eles escreveram esse hino, essa bela música, esse belo louvor, para adorar, glorificar a Deus, porque Deus deu um grande livramento a eles, porque o inimigo atacou e o Senhor o livrou. Então, no início já desse salmo, no versículo 1, querido, a gente vai ver algo extraordinário. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver a proteção de Deus.
o Deus que protege. Olha que bênção. Quando você vai lendo já o versículo 1, quando ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então preste bem atenção que Deus, Ele está expressando, o salmista está abrindo o coração e falando que Deus é o Deus que nos protege, é o Deus que abre as portas para nos acolher na hora da dificuldade. Nos piores momentos da nossa vida, nós temos a quem buscar o socorro. E Ele está pronto para nos proteger. Querido, a cidade, a terra, na verdade, o mundo está vivendo um caos. Você vai olhando as notícias, você vai vendo que cada dia parece que está ficando mais difícil. Cada dia está aumentando as coisas, os problemas, doenças estão aí aparecendo. Você vai vendo terremoto, maremoto, você vai vendo furacão, vulcão, você vai vendo tanta coisa acontecendo aí que está aumentando cada dia mais. Pessoas que são pegos de surpresa por tempestade, não dá tempo de fazer nada. As montanhas estão se derretendo, querido, como se fosse gelo. A gente vê por aí, você vai abrindo aí nas redes sociais, você vai vendo famílias desesperadas, as montanhas vai se derretendo, não tem nem chuva. Você vê aquele monte descendo e tampando casa, matando pessoas. E olha só o que o salmista está dizendo. Quando ele vai dizer que Deus é o que nos protege, o Deus protetor. Ele fala o seguinte, olha, ele está falando assim, ó, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então ele está falando de um Deus todo-poderoso. Aqui ele não está dizendo que existe outro. Aqui ele está afirmando que Deus é. Então ele está falando, Deus é o único. Não existe outro. Ele é o único que pode nos socorrer, é o único que pode nos proteger. De tudo isso que o mundo está vivendo, o nosso refúgio só tem um. O nosso único refúgio é Deus. Deus é o nosso único refúgio. Não tem como escapar de nada aqui, não tem como você buscar mais nada. Por isso, querido, que é muito fácil você conversar com as pessoas sobre esse Deus. Você pode conversar, eu falo que nós não estudamos a Bíblia para ficar discutindo com as pessoas. Mas quando você for questionado com alguma coisa, você tem argumento, porque você serve um Deus todo-poderoso. Não tem como as pessoas questionar, combater com você, se você serve um Deus poderoso, todo-poderoso. Não adianta, querido. Eles não vão ter argumento para nada, porque Deus está com você. Se a Bíblia está falando que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos guarda. Então preste bem atenção que tudo pode acontecer em nossa volta. Os piores momentos nós estamos vivendo na face da terra. Talvez, querido, nós não observamos muito, porque o nosso Brasil ainda é um lugar mais tranquilo. Mas se coloca, querido, no lugar daquelas pessoas, naqueles países onde há guerra, todos os dias eles não têm prazer, eles não têm sossego dentro da sua casa, porque a qualquer momento pode cair uma bomba sobre a casa deles. Você imagina o que é viver um terror dia e noite? Mas o salmista está falando para essas pessoas que Deus é o refúgio deles, assim como Deus é o nosso refúgio. Mesmo que o inimigo tenta atacar. Então, querido, quando eu olho para esses salmos, aqui esses 3 salmos, na verdade, especificamente o 46, não sei os outros ainda, mas o 46, dá a impressão que o salmista, que ele escreve no momento mais difícil, aonde Jerusalém foi atacada pela Assíria, os assírios, aonde eles cercaram a cidade, e ali eles foram atacados. Então, querido, preste bem atenção que o povo de Deus
eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus nos piores momentos da vida. Ele está escrevendo aqui, ele está exaltando a Deus com um cântico, ele está exaltando a Deus com uma belíssima, um belo hino, um belo louvor, uma bela música. Olha como que o povo de Deus ele vive, querido. Porque nós temos certeza que quando nós buscamos a Deus, Deus não vai negar de nos guardar, Ele vai nos proteger. E se esse salmista ele escreveu dessa forma, é porque algo muito importante aconteceu na vida dele. Não só na vida dele, do povo de Deus. Porque ele viu então o inimigo vindo. Se ele está exaltando e falando que Deus é o refúgio, é porque Deus guardou. Sabe, querido, uma coisa que eu sempre tenho falado, eu aprendi, nós não podemos olhar, passamos por problemas sim, passamos por dificuldades sim, mas às vezes o nosso grande erro é dar crédito para o problema. É dar corda para o problema, dar tamanho para o problema. É como você vai comprar um elástico, você fala, eu quero 1 metro de elástico. Eu quero 1 metro de elástico. Eu trabalhei numa loja e eu brincava com as pessoas. Eu acho que o irmão trabalhou na mesma loja. Na mesma loja. Eu trabalhei na loja que eu brincava com as pessoas. Então, em cima do balcão tem uma régua, né, irmão? Você lembra? Tem uma régua colada ali. Então, você vai medir as coisas ali. A pessoa pediu uma fita, aquela fita de fazer, que as mulheres gostam de fazer aqueles negócios, que até esqueci o nome. Hã? Cetim? É esse negócio mesmo. Pois é. E quando eles vinham pedir elástico, eles falavam assim, me dá 1 metro de elástico. Eu pegava assim, né, ele vinha um elástico no rolo, eu pegava um pedacinho, esticava ele. Tá bom aqui? Eu falava, tá bom aqui? Olha aí, deu 1 metro. Tá, aí quando eu soltava, ele voltava aqui de novo e falou assim, não, mas aí está errado. Eu brincava com as pessoas, eu não cortava desse jeito, né, irmão? Mas eu gostava de brincar. Então você pegava um pedacinho de elástico desse tamanho, esticava, dava 1 metro, dava quase 2 metros. Mas por que eu estou brincando com o elástico? Fala do elástico, assim os problemas. Nós damos tamanho ao problema. Nós esticamos os problemas. Nós criamos na nossa mente que o problema parece um monstro, sendo que Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando vem os problemas, nós temos que olhar para quem? Isso. Ele sim está acima de todos os problemas. Não existe problema que Deus não resolva. Por isso, querido, eu estava falando lá em casa, eu aprendi a orar de um jeito tão simples. O dia que você entender isso, você vai ver que você vai sofrer menos. A primeira coisa, eu tenho que me reconhecer que eu sou pecador. A primeira coisa, eu tenho que reconhecer que o problema está em mim, não em Deus. Primeira coisa. Porque às vezes nós queremos jogar a culpa em Deus. Resolve esse problema aí, Senhor. Não, o problema foi eu que causei. Não foi Deus. E às vezes na nossa oração, é uma oração que a gente não presta atenção quando a gente vai falar. Parece que a gente está falando assim, resolve esse problema aí. Às vezes queremos colocar Deus contra a parede. Mas eu aprendi, querido, orar assim mais simples. E para mim a oração ela é simples. Mas que tipo de simples é esse? Você lembra que Jesus ensinou os discípulos a orar? A oração, como é que é a oração? Tá? Pai Nosso. Primeira coisa, querido, que Jesus ensinou o discípulo é exaltar a Deus. Conversa com o Pai. Fala com o Pai.
E quando você vai orando, quando você vai vendo a oração modelo, a oração do Pai Nosso, você vai vendo que Jesus vai colocando algumas palavras ali, querido, algo tão simples, mas que toca o coração do Pai. Porque é sincero, é verdadeiro. Sempre vai exaltando a Deus. E depois mostrando a Deus aquilo que de fato eu estou precisando, do que preciso ou o que precisa ser resolvido, que não está no meu alcance mais, que fugiu do meu alcance, fugiu das minhas mãos, fugiu do meu controle. E quando foge do nosso controle, querido, não tem jeito, é somente Deus. Apesar que tudo está no controle do Senhor, mas tem coisa que Deus permite que nós venhamos a fazer, e às vezes a gente faz errado. Mas preste bem atenção que tudo acontece em nossa vida, e quando eu olho para esse salmo, eu vejo então esse povo, esse salmista, olhando somente para Deus, dando honra, dando glória, exaltando somente a Deus. Uma coisa tão simples, mas que palavra, que coisa linda que está aqui. Parece que o salmista aqui está exagerando, querido. Preste bem atenção se não parece que o salmista está passando do limite, quando ele fala, versículo 2, pelo que não tememos, ainda que a terra se mude. Parece que é um exagero. Olha como é que ele fala, pelo que não tememos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Parece um exagero desse homem. Mas, querido, era o problema que eles estavam vivendo. Era a dificuldade, é o tamanho do problema que eles estavam vivendo, mas só que ele está falando assim, ó, mesmo que você olhe, tudo isso acontecer, mesmo que você pense que tudo isso é muito grande, ainda que as águas rugem, ainda que os rios, rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não podemos temer os problemas. Aí ele volta, porque Deus é o nosso refúgio. Ele faz, querido, uma comparação do problema, então ele estica o problema, ele mostra para que as pessoas, porque o ser humano, querido, para entender, ele tem que olhar, nossa, a vida é verdade, esse negócio é grande. Mas por que ele está falando dessa forma? Para que as pessoas possam entender que o nosso Deus está acima, Ele é o Todo-Poderoso. Parece que ele acrescentou, parece que ele aumentou o problema, o tamanho do problema. Mas depois ele fala, lembra de uma coisa, Deus é o nosso único refúgio e fortaleza, ali nós estamos guardados, porque Ele é um Deus forte, aonde nós não somos abalados. Então, primeira coisa do versículo 1 até o versículo 3, esse salmista apresenta um Deus, o Deus da proteção, um Deus que protege. Está passando por dificuldade? Não esqueça que Deus é o nosso refúgio. Só que ele vai além, querido. Do versículo 4 até o versículo 7, ele apresenta um Deus que está, ele mostra um Deus, a presença de Deus, essa é a realidade, a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, a presença de Deus no meio do problema, no meio da dificuldade. Primeiro ele apresenta um Deus que faz o quê? Que protege, um Deus poderoso. Lógico que o segundo também é o mesmo Deus, mas ele quer apresentar agora, através dessa palavra, um Deus, o Deus, o Deus, a presença de Deus, Ele é presente.
Então você vê que Ele é todo suficiente. Porque às vezes nós estamos passando por dificuldades, problemas. Você viu que Ele falou que Ele apresentou um mundo, né? Um planeta, o mundo parece que está derretendo, o mundo que está acontecendo. Mas Ele fala o seguinte: Deus está presente. O que eu aprendo com isso, querido, que não importa os problemas que você está passando, não importa as dificuldades, você tem que lembrar de uma coisa: que Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que está presente em sua vida. Porque no versículo 4, Ele fala assim, olha: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Preste bem atenção ao versículo 5, deixa eu falar o versículo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Jerusalém, ela não tinha um rio que cortava a cidade, não tinha. Nós temos um rio, não temos? O rio Guandu corta a nossa cidade, divide a cidade no meio. E todos os moradores de Afonso Cláudio, querido, o rio corta. O que acontece com essa água? O que ela fornece aos agricultores? Os agricultores plantam e tiram essa água do rio para fazer o quê? Irrigação. Essa água vai dar vida, vai dar mantimento, prosperidade, vai abençoar os moradores da cidade. A cidade também ela é banhada por esse rio. Aonde o rio passa, ele traz alegria, prosperidade, vida, porque água é vida. Jerusalém ela não tinha uma água, um rio que cortava. Mas aqui o salmista está falando, mas ela tem um Deus que está no meio dela. Querido, não importa se está faltando alguma coisa para você. O salmista está falando assim: nós não temos isto que corta a nossa cidade. Jerusalém não é banhada por esse rio, mas nós temos um rio que sai do trono da água. A água da vida é quem? Jesus. Mas Ele está no meio de nós. Então, querido, mesmo que você ache que você está vivendo no deserto, Deus está no meio de nós. E quando você vai olhando, querido, para as promessas, você vai olhando para a palavra de Deus. Por isso que eu falei que as coisas vão se tornando simples para nós. Nós vamos sofrendo, a gente sofre menos. Porque a gente vai confiar mais em Deus. Porque Deus ele não vai agir da nossa forma, do jeito que nós pensamos. Ele vai agir do jeito dele. Deus vai agir no tempo dele, não é no nosso tempo. Aqui está mostrando que tudo está nas mãos do Senhor. Ele sabe o que tem que ser feito. E se nós estamos clamando a Deus, crendo que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único, nós precisamos então acreditar que mesmo passando por alguns momentos difíceis da nossa vida, Ele está no meio de nós, Ele está conosco. E por isso, querido, o salmista está falando, ele traz alegria. Mesmo então, preste bem atenção, então por que você precisa viver alegre no meio desse deserto? Como viver alegre então no meio desse deserto? Crendo que Deus está no meio, Deus está com você, Deus está na sua casa, Deus está na sua família. Quem dera, querido. Quem dera se fosse dessa forma igual a gente pensa. Talvez você olha para uma família e fala assim: se a minha família fosse igual à família do fulano. Vai viver com aquela família. Passa uma semana com aquela família que você acha que é tudo mil maravilha. Os filhos é tudo obediente, respeito o papai, a mamãe.
Na final de semana você vê os filhos tudo na igreja com a Bíblia debaixo do braço, você fala, se meus filhos tivessem igualzinho o filho do pastor, vai lá na casa do pastor e fica lá uma semana na casa do pastor. Você queria mudar para a igreja. Você queria mudar para a igreja. Porque aqui é diferente. Aqui tudo se torna santo. Aqui parece que ninguém tem problema. Querido, todo mundo vive dificuldades, todo mundo tem problemas. Mas uma coisa que não pode faltar em nossa vida é Deus. Ele tem que estar em nossa vida. Diz ela que levou 2 bolos para ela. A perseverança, Nilza. Você está colhendo o que você plantou. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. É porque ela tem tomado posse das palavras. E o Senhor está trazendo. Eu falei um dia para a Nilza, você tem que entender que é você e sua casa. Toma posse, é você e sua casa. O problema está vindo? É você e sua casa e pronto. Nós precisamos tomar posse e falar com autoridade. Senhor, é eu e minha casa, mesmo que a sua casa talvez não esteja servindo da forma que deveria, mas você precisa profetizar. Senhor, é eu e minha casa. A minha família é do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, querido, Deus é o Deus que sai do trono dele, água viva, que corre, que transborda, aonde essa água passa, esse rio passa, que sai do trono de Deus, ele vai trazendo felicidade em nossa vida, amém? Então, querido, nós vimos um Deus que protege, o Deus que está no meio. Ele não afasta, ele não foge, ele está lutando. Essa luta que nós falamos, ela é apenas um modo de dizer que Deus não precisa lutar não, tá, querido? Às vezes nós falamos assim, Deus está lutando com o diabo. Não, Deus não luta com o diabo. Preste bem atenção, Deus é Deus. Se nós estamos falando que Ele é o Todo-Poderoso, essa luta que nós falamos quando nós estamos pregando, é para as pessoas entenderem que Deus está lutando pela sua salvação, quer dizer, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na vida da sua família, e Ele precisa trabalhar, querido, Ele precisa, na verdade, é a pessoa que precisa tomar a decisão, e Deus vai trabalhando de uma forma, que jeito que vai trabalhando? Eu não sei como Ele vai trabalhar na vida da sua família, dos seus familiares, eu não sei. Eu sei que um dia Ele trabalhou na minha vida, Ele fez algo por mim e eu um dia tive que me prostrar diante dEle, não teve jeito. Então Deus estava trabalhando, Deus estava mexendo comigo. Porque Satanás não tem poder, querido, para mexer com a nossa família, não. Nós estamos acabando de ver que agora que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A minha família está guardada em Deus, a sua família está guardada em Deus, amém? Você já colocou a sua família em Deus? Amém, querido. Satanás não tem poder sobre a sua família, porque a nossa família está coberta por esse refúgio, essa fortaleza, Deus. Então, querido, terceiro ponto. Olha que coisa linda. O salmista, agora olhando por tudo aquilo e falando que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele que nos defende, Ele que nos guarda. E se Deus defende, querido, se Ele é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso refúgio, onde nós buscamos refúgio é nele, e se nós escondemos nele, e Ele é fortaleza, então Ele nos cerca, porque Ele é um Deus forte. Significa que quando o inimigo vem,
o inimigo é derrotado. Preste bem atenção no que eu vou falar. Ele não vai fazer assim, ó. Não, ele vai derrotar o inimigo. O inimigo vai ser destruído, amém? Destruído. Por que eu falo isso? Olha o que o salmista fala, no versículo 8. O salmista convida agora você, querido, que está passando por dificuldade, passando por problema, mas você tomou posse da palavra. Você entendeu que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Você entendeu então que Deus agora, você entendeu que você está guardado em Deus. Deus é a fortaleza onde o inimigo não consegue atravessar, e Deus destrói o inimigo. Agora o salmista está falando assim: ei, eu vou te convidar agora para você sair para fora e dar uma passeada comigo no campo, para você ver o que Deus fez. Agora o salmista convida você para ver os corpos, os carros queimados, as armas destruídas. Ah, querido, e quem fez isso? Deus. Por que o salmista está falando? Aonde ele está falando? Olha o que o salmista vai falar no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Ele fez cessar as guerras, até ao fim da terra, quebrou o arco, e cortou a lança, queimou os carros a fogo. Aqui o salmista está falando: vem cá, vamos ver o que Deus fez. Vamos contemplar, vamos alegrar, vamos glorificar a Deus. Veja o que Deus fez por nós. Ele destruiu o inimigo. Olha os corpos tirados, olha os corpos caídos no campo. O inimigo não chegou até nós, porque Deus lutou por nós. Deus destruiu as flechas do inimigo, os dardos inflamados, querido, não atingem nós, porque Ele é a fortaleza, não passa por Ele. O inimigo tenta tocar em nós, mas ele é fulminado, ele é destruído pelo poder de Deus. Venha ver. Esse é o convite então que o salmista faz. Vinde, contemplai, se alegra. Olha que obra, olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. O Senhor destruiu tudo. O Senhor lutou por nós. Querido, é que eu aprendo uma coisa. Enquanto nós estivermos guardados na fortaleza, dentro da fortaleza, estiver guardado com Deus, estiver em Deus, quando nós entendemos isso, enquanto nós estivermos, ó, meus queridos, nesse refúgio, refugiado em Deus, nós somos atingidos. Então o salmista praticamente está falando assim: não afasta desse Deus, permaneça firme, passa o que você passar, não assuste com os problemas que estão acontecendo do lado de fora, porque você está guardado em Deus. Enquanto você estiver guardado em Deus, você não é atingido. Mas você lembra, querido, que muitas vezes, uma vez Jerusalém foi avisada, para que ele se convertesse dos seus maus caminhos. Deus avisa então o povo uma vez, que se eles não voltassem para Ele novamente, parassem de adorar a outros deuses, as imagens de escultura, os deuses da época, o inimigo ia atacar e eles seriam destruídos e levados cativo. Enquanto Jerusalém estava guardada em Deus, enquanto Jerusalém buscava somente a Deus, somente Ele, quando eles não adoravam, eles não se prostravam diante de imagem de escultura feita por mão de homem, Deus estava guardando aquela nação, aquele povo. Mas enquanto um dia esse povo afastou, que achou o seguinte: não, agora está tudo beleza, está tudo tranquilo lá fora, olha só, está tudo calmo lá fora. Isso significa, querido, o crente acomodado é um perigo.
é quando ele olha para o lado de fora e fala: está tudo calmo, eu posso sair. Querido, então diz a palavra em outro, não vou entrar para não esticar muito, mas diz a palavra que Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor. E foi levado cativo as pessoas. Porque eles esqueceram disso daqui, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eles afastaram então do refúgio e fortaleza. Mas enquanto nós entendemos isso, enquanto nós tivermos isso no nosso coração, que Deus é o único, não precisa temer a nada, não precisa ter medo de nada, porque sim, que Ele está afirmando que nós estamos guardados por Ele, por Deus. Porque agora está falando: venha, venha contemplar, venha ver o que Deus fez por nós. No versículo 10, ele fala o seguinte: aqueitai-vos, aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O que você passa, querido, o que eu passo, as dificuldades que nós passamos. Terça-feira nós vimos lá, né, meu irmão, que quando Jesus fala sobre a morte de Lázaro, quando o discípulo vai, ele fala para os discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome dele seja exaltado, né? Então eu fico observando, querido, tudo que nós passamos, servos de Deus, tem que ser para a glória de Deus, porque não é à toa, querido, Deus não vai permitir você passar por uma prova, se não for para que o nome dele seja exaltado. Então sempre lembra disso. Você está passando por dificuldade na sua casa, olha: Senhor, eu tenho certeza que no final de tudo isso, o nome do Senhor vai ser exaltado. Tudo que aconteceu, o ataque, as dificuldades, os problemas, eles praticamente, talvez alguns ali não via mais solução, mas agora o salmista está falando: venha, venha ver o que Deus fez por nós. O inimigo veio, mas Deus está sendo exaltado. Acalma, aquiete, Ele está falando, e sabei que eu sou Deus. Deus está falando, querido: aquiete o seu coração, acalma o seu coração. Quando você for orar, não ore em desespero, não ore em desespero, mas ore assim: Senhor, eu sei que o Senhor está nessa causa, eu quero ter o meu coração tranquilo, em paz, porque eu sei que o Senhor já determinou tudo. Eu sei que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Conversa com Deus e acalma, aquiete. Versículo 11, para encerrar. Ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está onde, querido? Você entendeu que primeiro ele falou que Deus está no meio, ou melhor, Deus é o nosso protetor, Ele nos protege, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Depois ele apresenta que Deus está no meio. É no momento mais difícil da guerra, das dificuldades, dos problemas, do temporal, Deus está no meio do temporal, no meio da guerra. Acalma a tempestade. Acalma a tempestade. Não é nós, querido. Você está pensando que é a sua oração, querido? Que balde de água fria, né? Não é a nossa oração. É o poder de Deus. A nossa oração só serve, sabe para quê?
para mostrar que nós temos intimidade, nós somos dependentes dele. Nós somos dependentes dele. Por isso, querido, que quando uma pessoa é curada, toda honra e toda glória é para o Senhor. Por isso que quando você recebe uma resposta de Deus, que você está ali clamando há tanto tempo, toda honra e toda glória é para o Senhor. Porque se Deus fosse entregar aquilo que nós merecemos, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. Mas aí agora no final o salmista fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está comigo. Ele está com você, querido. Ele está com vocês em casa. Todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que têm Senhor, o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, o salmista está falando: Deus dos exércitos está conosco. Por isso nós somos atingidos. Por isso que no meio de tanta dificuldade, tanto problema, nós louvamos a Deus. Nós glorificamos e exaltamos a Deus. Assim como esse salmista escreve essa bela música, esse belo cântico, para glorificar, se alegrar no Deus Todo-Poderoso, por causa do livramento que o Senhor deu a esse povo. Para encerrar, Mateus 28, versículo 20, Jesus faz uma promessa para nós. Jesus faz uma promessa, parte B. E eis que eu, olha só o que ele está falando, e eis que eu quem? Jesus, estou convosco todos os dias. Não é em vez em quando, só quando você ora. Agora eu vou lá orar para buscar a presença de Deus. Agora eu vou na igreja buscar a presença de Deus. Não, querido, se você aceitou Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, você já tem uma intimidade com Ele, porque você vive em oração, ou não? Você vive orando, querido, toda vez que quando você vai dormir, você fala com Deus. Você já levanta já falando com Deus. Você vai trabalhando, querido, você está ali trabalhando, mas sempre a sua mente está ligada em Deus. Você já é uma oração, você já ora 24 horas. Nosso dever é fazer isso. Nós precisamos ter essa intimidade com Jesus. Preste bem atenção como que Jesus orava. Depois eu vou terminar ali. Preste bem atenção, nós temos que seguir o que Jesus fazia. Olha só, Jesus, antes dele sair de uma aldeia para outra, o que ele fazia? Alguém sabe? Ele ia para um lugar secreto, fazer o quê? Oração. Ali ele se comunicava com o Pai, ele se enchia de Deus, né? Agora preste atenção, quando ele chegava nas aldeias, ele orava? Não. Ele chegava perto de uma pessoa que precisava de uma cura e fala: a tua fé fez o quê? Salvou. Vou te batizar você, tá? Vou batizar você. Sabe por quê, querido? Porque a vida dele já era uma vida íntima com Deus. Então preste bem atenção, eu já tenho minha vida íntima com Deus dentro da minha casa, a vida toda eu estou orando com o Senhor, eu faço minha oração. Antes de sair para a rua, quando você chegar perto de uma pessoa, você está cheio da unção de Deus. Eu creio dessa forma. Porque Jesus nos deu a autoridade no nome dele, sim ou não? Então se eu vivo uma vida íntima com Deus, é isso que Jesus tinha, uma vida íntima com o Pai. Ele chega perto daquele homem demoniado, onde o camarada estava possesso por mais de uns 2.000 demônios.
Ele simplesmente falou calmamente, assim, olha, os demônios foram embora. Ah, mas porque ele é Deus querido. Eu não estou falando porque o homem não expulsa demônio, não. Quem expulsa demônio hoje também é Deus. É o mesmo. O homem não tem poder para expulsar demônio, não, querido. Até hoje ainda é Deus é que faz. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você libera uma palavra, Deus, eu sempre falo assim, né? Eu assino embaixo por você. Você confia tanto na pessoa. Por exemplo, o Alessandro, eu confio no Alessandro. A pessoa chega e fala assim, ô Renildo, o Alessandro, aquele rapaz lá da sua igreja e tal, ele veio aqui comprar uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ele é? Aí eu falo, rapaz, eu assino embaixo por ele, pode vender até a loja toda. É a confiança. Então quer dizer, quando você ministra uma cura sobre a vida de uma pessoa, você está tão cheio do Espírito de Deus, você está cheio da unção de Deus, a intimidade que você tem com Deus, que Deus faz a obra. Ele atende o seu clamor. Ele atende, Ele faz. Aqui está a resposta, porque aqui Jesus falou por discípulo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas querido, aqui ele está falando uma coisa interessante, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês vão falando, e eu vou fazendo a obra. Vocês vão falando e eu vou fazendo a obra. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Ele está falando outra linguagem. Eu faço. Fala, porque eu estou com vocês. O Todo-Poderoso está conosco. Amém? É isso que ele está falando. Por isso, querido, que eu falei alguma coisa na igreja, às vezes não dão certo. Por quê? Porque a gente deixa de trabalhar. Sim, a gente entra em desespero. Mas quando você regaça a manga e começa a trabalhar na obra do Senhor, o Senhor vai dar ferramentas, vai dar condições. Por quê? Porque Ele está vendo que está levantando os ceifeiros. E os ceifeiros, para entrar na seara, precisam de ferramentas para colher, para colheitas. E de acordo com os ceifeiros for chegando, Ele vai dando as ferramentas necessárias para você entrar na seara. Cada um vai receber a sua ferramenta, o seu dom, o seu talento. Amém, queridos? Abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Vamos unir a nossa fé, nossa oração. Você que está em casa também. Nós queremos orar junto com você. Eu não vou orar por você, nós vamos orar junto com você. Porque a minha oração, ela não é mais poderosa do que a sua. Por isso nós vamos orar junto. Por isso, querido, nós precisamos orar junto. Por isso nós como igreja precisamos orar junto. Lembra de Pedro quando estava preso? A congregação orava junto. E Deus enviou um anjo lá na prisão para libertar Pedro. Por isso nós precisamos orar junto. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai. Crendo, ó Deus, que o Senhor está em nós. Crendo, ó Deus, que o Senhor está no meio das dificuldades, trabalhando por nós, nos defendendo, ó Pai. Crendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos protege. Sim, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que destrói o inimigo, derrota o inimigo. Então, por isso, ó Pai, nós estamos chegando na Tua presença agora.
E pedimos ao Senhor que o Senhor venha sondar, meu Deus, os nossos corações. Tantos dos que entraram por essas portas, ó Deus. Os demais que estão em casa também. Tanto aquele, ó Deus, que está ao vivo agora, cultuando. E aqueles que ainda, ó Deus, durante a semana, ou não sei quando, ó Deus, eles vão ouvir a Tua palavra. Mas o dia que for ouvir, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida deles, ó Pai. E por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus agora, ó Deus. Entra na vida dessa pessoa, Deus. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo uma luta. Assim como o salmista disse sobre o tempo, os problemas, as ondas, as tempestades, as montanhas se derretendo. Talvez essa pessoa está vivendo dessa forma, parece que está derretendo tudo, as montanhas estão se derramando, os problemas. E esses problemas estão sufocando esta família. Mas Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, leva entendimento, sabedoria a esta pessoa agora, Pai, para que ela possa entender que o Senhor é o único refúgio e fortaleza da vida dela. Meu Deus, ministra esta palavra no coração dessa pessoa, Pai, porque eu estou aqui apenas passando a palavra, mas quem ministra no coração é o Senhor. E por isso eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa entender, o único que intercede por nós é Jesus Cristo. A tua palavra diz que Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Confirma isso, ó Deus, no coração dessa pessoa. Essa pessoa que tem buscado outras pessoas para interceder, pessoas que já morreram. Meu Deus, não permita que essa palavra que eu estou liberando agora chegue distorcida no coração dessa pessoa, meu Deus. Porque a tua palavra mesmo diz que ela jamais cairá por terra, eu creio nisso. Mas que ela possa entender agora, Deus, que nós estamos guardados no Senhor. É o Senhor que nos guarda. O Senhor é o nosso único refúgio, não existe outro. Nos ajuda, ó Deus, como igreja do Senhor aqui neste local. Desperta, meu Deus, os teus servos e as tuas servas. Desperta a tua igreja que dorme. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, num sono profundo espiritual. Desperta, meu Deus. Muitos não estão aqui, ó Deus, porque de fato estão com problemas de saúde. Por isso, ó Deus, nós já estamos clamando, ó Deus, pela vida dessas pessoas. Outros, ó Deus, não estão aqui porque viajaram, Pai, teve compromisso. Nós entendemos também, eu tenho certeza que o Senhor entende. Mas outros, ó Pai, não estão aqui porque não querem, ó Deus. Decisões delas mesmas. Colocou desculpa no cansaço ou em outra coisa. E por isso, ó Pai, por isso eu te peço em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Quando nós pedimos uma igreja avivada, é isso que a igreja tem que passar por esse avivamento. É de ter a visão espiritual aberta. E junto nós possamos ganhar Afonso Cláudio para o Senhor. Vai de encontro, ó Pai, aos enfermos, ó Pai. Tantas pessoas, meu Deus, que estão passando um momento difícil de câncer, ó Pai. Essa doença terrível. Meu Deus, mas eu quero falar algo com o Senhor agora. Pai, eu acredito, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
Quando nós abrimos a tua santa palavra, a gente vê tantas curas feitas pelo Senhor. E eu creio, meu Deus, que não vai ficar somente no papel, não vai ficar somente no passado. E eu creio que o que está escrito aqui é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tem poder. O sangue tem poder, o nome tem poder, o Senhor é o Todo-Poderoso. Então por isso, ó Pai, eu quero pedir pelas pessoas, ó Pai, nesse momento que estão passando por um momento difícil de saúde, doenças, que o médico não tem solução, o médico não tem jeito, o médico não dá jeito, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é médico dos médicos, Senhor. O Senhor está acima da ciência, Deus. Então por isso, Pai, eu quero clamar pela vida da Sabrina. Nós temos falado tanto, ó Deus, sobre a cura. Por isso eu clamo pela vida dela, Senhor. Se o Senhor quiser agora, Pai, não é a quimioterapia, a radioterapia, não é o remédio que queima, mas é o poder do Senhor que pode queimar aquele câncer, Senhor Deus. Assim como nós acabamos de ver agora a Tua palavra, Deus, quando o salmista convida, vinde e alegrai, vem ver os corpos, vem ver o que Deus fez por nós. Deus lutou, Deus venceu o inimigo, Deus destruiu o inimigo. Senhor, esse é o inimigo da Tua serva, é o câncer. Por isso, ó Deus, nós estamos falando na ousadia que o Senhor nos deu, jamais colocando o Senhor contra a parede. Deus, o Senhor sabe disso, nunca, porque o Senhor vai fazer de acordo sim com a vontade do Senhor, porque tudo tem que ser feito de acordo com a vontade do Senhor. Mas o Senhor nos deu autoridade, Pai. É isso que nós estamos usando agora. É usando aquilo que o Senhor nos deu, a autoridade no Teu nome. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, queima aquele câncer, ó Pai, para a glória do Senhor, não para a glória de homem. Não para que a igreja seja exaltada, tenha o nome, a Igreja Batista cura, não, Senhor, que lá o pastor cura, no 21 tem cura, não, Senhor. Mas é que as pessoas precisam entender que nós temos um Deus conosco. A Tua palavra falou agora, que Deus está conosco, o Senhor está conosco, o Todo-Poderoso está conosco. O Simar, Deus, que notícia que eu tive ontem. O Simar também está precisando, Deus, de ser curado. Por isso, ó Deus, a mesma forma, o mesmo jeito que eu pedi pela vida da Sabrina, eu peço pela vida do Simar. Queima aquele câncer, Deus. Nós queremos, ó Pai, viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Nós queremos viver, ó Pai, de acordo com o que está escrito na Santa Palavra. Nós queremos viver isso, Pai. Nós temos fé de acreditar, se antes de acontecer, nós já acreditamos. Porque nós cremos naquilo que ainda nós não vimos. Mas depois eu tenho certeza que o Senhor vai apresentar o que o Senhor fez. E tantas outras pessoas, meu Deus, que estão com essa doença. Não só essa doença, mas outras também. E por isso, ó Pai, se estiver chegando na casa dessa pessoa que está sofrendo do câncer, que eu não sei o nome, ou outra doença que está levando essa pessoa ao desespero, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa e faz a mesma coisa, Pai, que eu pedi pela vida do Simar e da Sabrina. Sobre a vida dessa pessoa, Pai. Mesmo se essa pessoa ainda não aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador dessa vida, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor.
para que ela entenda, ela possa entender de uma vez por toda, que o Senhor é o único Deus a quem nós devemos servir, prostrar o nosso joelho, a nossa adoração, a nossa petição, o nosso louvor, somente o Senhor é que pode receber. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, assim como a tua palavra disse, que o Senhor será exaltado sobre a terra. Nessa nação, o que está acontecendo é para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Então que o Senhor seja exaltado e glorificado através do que os teus servos estão passando. Leva-nos, ó Pai, com segurança para os nossos lares. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor já está trazendo a minha esposa, o Senhor Tamira, a Dona Jorminda, o Sidnei, com segurança, assim como o Senhor levou, o Senhor está trazendo, com o olhar do Senhor, para o reino. Abençoar a vida da Lourdinha, tira ela daquela cama, Senhor. Eu sei que o Senhor deu livramento a ela, muito obrigado. Esse processo que ela está passando, o Senhor tem propósito, e somente ela vai saber, porque o Senhor vai falar é com ela. E por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, todas as pessoas que o Senhor levantar para esse projeto, capacita, ó Pai, de maneira especial, e guarda cada um deles, ó Pai, sustenta, meu Deus, cada um deles, dando sabedoria vindo do alto sobre a vida deles. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Convido a você a ficar de pé para a gente cantar mais uma canção, exaltar o nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor.